Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta em mais um Alimento da Graça. Como tem sido precioso esse tempo, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem tocado aí no seu coração através dessas mensagens. E antes mesmo de eu começar a ministrar, eu quero voltar a pedir a você que possa convidar mais pessoas. A minha intenção sempre é que mais e mais pessoas possam receber esse alimento da graça. Você sabe, graça é o favor imerecido. Graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo, e nós temos falado a respeito dele. É Ele que pode nos abençoar, é Ele que pode nos livrar de todo mal, é Ele que pode nos proteger. É através dele que nós somos abençoados na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Então, eu não teria outra coisa para falar a não ser dessa graça, desse Cristo Jesus, do Filho de Deus que morreu na cruz por nós. Semana passada eu falei a respeito de algo tão poderoso que eu tenho certeza que você que nos ouviu foi muito abençoado pelo Senhor. Eu falei que o sangue de Jesus fala, nós lemos isso lá em Hebreus, e fala coisas superiores. E aí eu coloquei o exemplo do sangue de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim, e o sangue de Abel, ele clama, ou ele fala a respeito de justiça, ele clamou a respeito de justiça, mas que Jesus agora fala de coisas superiores. E o que Jesus fala? Ele fala a respeito da misericórdia, a respeito do amor e a respeito do perdão. O sangue de Jesus já te perdoou de todos os seus pecados passados. O sangue de Jesus está te perdoando agora mesmo, talvez, do pecado que você cometeu agora. E o sangue de Jesus, ele te perdoa de todos os pecados futuros. E recapitulando, lembra que isso não nos dá o direito de pecarmos. Mas se por um acaso pecarmos, o sangue de Jesus nos cobre de todo mal e nos perdoa. Eu disse também que quando nós temos essa revelação, como ministério aqui, nós temos ensinado isso e temos tido a experiência de que a cada dia os irmãos, os membros da igreja têm pecado muito menos e tem sido muito mais abençoado. Creia nessa verdade. E hoje eu quero falar um pouco mais a respeito do perdão. E eu intitulei essa mensagem da seguinte forma: sou perdoado, por isso tenho fé. Você sabe que se você tiver a revelação de que você é perdoado, você vai ter fé para conquistar coisas grandiosas no Senhor. Você terá fé para realmente fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para tomar posse de cada herança que está à sua disposição, para tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para você. Sabe, o perdão dos pecados não é somente o começo, mas é a fundação. O perdão dos pecados é a fonte, ou seja, a origem de todas as bênçãos. O perdão dos seus pecados é um alicerce em Cristo Jesus, para que você possa avançar, para que você possa caminhar na direção do Senhor todos os dias, para que você possa ter a certeza de que por onde quer que você for, a bênção de Deus estará sobre você, os céus estarão abertos, a proteção do Senhor será sobre a sua vida. Para isso, você tem que ter a revelação do perdão dos seus pecados. Quando você tem essa revelação, a fé virá. Vamos pensar um pouco nisso, O que impede as pessoas de serem curadas? Por que, pastor? Por que certas pessoas não são curadas? Ou talvez você pode estar pensando agora mesmo, por que eu sou cristão, mas eu estou com uma enfermidade? É porque você em algum momento acha que tem pecado não perdoado na sua vida. Talvez você nem perceba, porque o diabo, o inimigo, ele é sutil. E às vezes ele coloca alguns pensamentos errados na nossa mente, e aí nós vamos ter comportamentos errados. E às vezes nós nem percebemos isso. Às vezes é sutil. Essa mentira na sua mente, que certos tipos também de pecados te impedem
de ser abençoado. Eu volto a repetir, você só é abençoado se você tiver a revelação de que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, te perdoou de todos os pecados. E agora, na cruz também, todas as suas enfermidades foram lançadas, cravadas lá. E agora você pode viver uma vida totalmente saudável. Você pode ser totalmente próspero, família abençoada, ministério abençoado, desde que você tenha essa fé. Sabe? É porque também às vezes as pessoas ainda pensam que a doença é um castigo de Deus. Misericórdia, se é o seu caso. Se livra disso hoje. Né? Deus é bom. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as outras coisas? Você acha que o Deus que não poupou o filho dele, agora ele vai te castigar por causa de uma falha sua? Você foi perdoado antes mesmo de querer a salvação. Então tenha essa certeza, sabe? Porque muitos pensam que ainda não tem o suficiente, ou não é abençoado o suficiente, ou é porque não recebe a resposta do pedido de oração, porque há alguma coisa impedindo, há um pecado que está te impedindo. Não, meu irmão, não creia nessa mentira. Pecado não é mais problema entre você e Deus. O problema talvez é a sua crença errada, é o seu crer errado. Tem pessoas que porque se sentem indignas de receber, pois ainda pensam que há esse pecado, essa falha. Imagina se você for abençoado só depois que você parar de pecar. Quando você será abençoado? Quando você vai receber o favor de Deus? Lembra, favor de Deus, graça é o favor imerecido. Sabe, mas quando você tem a consciência de perdão, você se torna inabalável. Seja o cristão inabalável, seja o cristão que sabe que o sangue de Jesus está falando coisas superiores a seu respeito. Por causa disso você agora sabe que você é perdoado e por causa desse perdão você agora tem fé para se achegar diante de Deus com toda a ousadia, com toda a certeza de que Deus vai te abençoar. Sabe, Jesus mandou que os seus discípulos fossem pelo mundo pregando arrependimento para remissão de pecado. Para você ver a importância disso, de termos a revelação dos pecados perdoados. Quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas então o que vai acontecer com elas? Elas vão ganhar fé. Fé para serem o quê? Curadas, fé para serem libertas, serem restauradas, serem enriquecidas, fé para tudo que precisarem. Seja alguém que tenha muita fé, fé no poder do sangue, fé em Cristo Jesus. Seja alguém que fala só as boas novas. Meu irmão, há poder naquilo que você fala. E você pode falar a respeito da vida. Vida é Cristo, da nova aliança, da graça. Fale a respeito das verdades do Senhor a seu respeito e a respeito das pessoas também. Sabe, então, essa é a fonte da nossa fé, o perdão dos pecados. Essa é a fonte. Se você puder, repita aí, eu sou perdoado pelo Senhor Jesus. Se você puder, repita aí, os meus pecados foram todos perdoados. Se você puder, diga aí, em Cristo Jesus, é nele, não em mim, em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso ser liberto, eu posso ser enriquecido, eu posso ser curado agora mesmo. Se você está enfermo, receba a cura aí agora com essa revelação da verdade, da palavra de Deus. Sabe, o evangelho lá de Marcos, ele nos conta de uma certa ocasião que Jesus estava numa casa, em Cafarnaum, e ele estava ali em um grupo de amigos e decidiu, ele estava na verdade ali pregando para um povo que estava ali, havia ali uma aglomeração de pessoas, a casa estava cheia de pessoas ouvindo o que Jesus estava falando, e um certo paralítico chegou lá, os amigos trouxeram um paralítico, e ao chegar
diante daquela casa, a casa estava lotada, não tinha como entrar com o paralítico, porque eles queriam que Jesus orasse por ele, para ele ser curado. Mas quando eles chegaram, então, estava com a casa lotada, as pessoas estavam ali, e eles tiveram ideia, os amigos daquele paralítico. Algo impressionante eles fizeram, porque eles tinham fé que quando Jesus orasse por ele, por aquele paralítico, o seu amigo seria curado. Eles então resolvem subir na casa e abrir ali, tirar o telhado e descer o paralítico aonde Jesus estava. Meu Deus do céu, que fé poderosa! Se fosse lá no meu prédio, na hora que eu estivesse pregando, ia ter problema. Talvez eu iria mandar esse povo sair, chamar a polícia. Mas Jesus, então, olha para a fé daqueles amigos do paralítico. Jesus olha para a situação e quando Jesus viu o paralítico descendo por cordas ali diante dele, o que Jesus disse? Isso está lá em Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus disse o seguinte: filho, os teus pecados estão perdoados. Como assim? Uai, pastor, mas quando se leva um paralítico, quando se leva um enfermo, a gente tem que ficar orando, repreendendo o mal, repreendendo o maligno, gritando, puxando para ver se volta ao normal. Às vezes nós fazemos isso. E você pode ter certeza que os amigos do paralítico e o paralítico esperou isso também. Jesus vai orar, vai falar para o demônio sair e quem sabe eu seja curado. Mas Jesus simplesmente disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa! Por que o Senhor falou isso? Por que o Senhor resolveu perdoar os pecados dele, falar para ele que os pecados dele estavam perdoados e não falou para ele: levanta e anda, de início? Eu creio que a resposta esteja na maldição da lei. Sabe, lá em Deuteronômio capítulo 28 diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Isso está lá a partir de Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1. Então as pessoas só seriam abençoadas se houvesse obediência completa. Nem a bênção era o quê? Era o resultado, então, da obediência. Mas se não ouvissem a voz de Deus, então uma longa lista de maldições os alcançaria. Você pode ler depois, lá em Deuteronômio 28. A lista é grande de maldições. Então era isso que acontecia. As maldições podiam ser resumidas, então, de que forma? Através da pobreza, através da doença e da morte. Então as pessoas, elas recebiam isso porque não obedeciam de forma correta. Sabemos que são 613 leis e ninguém nunca pôde, nunca conseguiu cumprir todas as leis, somente Cristo Jesus. Então aquele paralítico, ele estava o quê? Experimentando a maldição da lei. Ele estava enfermo e por causa dessa enfermidade ele tinha que mendigar, ele passava por todas as coisas ruins. Você conhece talvez pessoas que passam por isso, doença e miséria era o sinal de que ele era muito pecador para ser tão amaldiçoado. Então era alguém que devia ter pecado muito. Esse certamente era o pensamento dele. Infelizmente ainda temos pessoas hoje que pensam assim: porque eu pequei muito, agora eu vou receber muita maldição, agora eu vou ser castigado, agora virá sobre mim enfermidades. Era isso que o povo pensava naquela época. Mas no momento em que Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, ele entendeu que não precisava mais estar debaixo de maldição. Então aquele paralítico, ele entendeu: não, peraí, se eu tenho pecado, eu vou ser amaldiçoado. Por isso que eu sou paralítico, por isso que eu tenho esse problema. Mas agora, se Jesus disse, ele teve fé naquele momento, se Jesus disse que os meus pecados estão perdoados, opa, peraí, então agora eu não preciso mais viver debaixo de maldição. Eu creio que essa foi a revelação dele. Se ele não tinha então esse pecado, ele poderia agora então, em vez de viver debaixo de maldição, ele poderia viver debaixo de quê? De bênção, ele poderia ser abençoado.
Sabe, você que me ouve agora, presta atenção. Os seus pecados estão perdoados. É isso que o sangue de Jesus está falando para você. Os seus pecados estão perdoados. É isso que ele está dizendo. Sabe, se você tem alguma enfermidade, aí agora mesmo, se você está sentindo algum mal no seu corpo, presta atenção, seja curado agora. Não porque você se tornou alguém melhor, mas porque os seus pecados foram todos perdoados. Sabe, se o seu casamento está com problemas, receba a bênção aí agora, por causa do perdão dos seus pecados. Sabe, se você tem problemas financeiros, receba o milagre da prosperidade, da porta aberta. Você precisa de crer nessas verdades. E quando você tem a revelação de que os pecados foram perdoados, você vai ter fé para crer nessas verdades, para ser totalmente abençoado. Sabe, pastor, isso não pode ser tão fácil assim. O Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não conhece o meu passado. Pastor, eu já fiz coisas terríveis. Pastor, eu já pequei demais. Pois é, o sangue de Jesus te perdoou de todos os seus pecados. Presta atenção, sabe, não é fácil e nem difícil, né, receber a bênção de Deus, ser curado, ser próspero, ter uma família abençoada, ter um ministério frutífero. Não é fácil e nem difícil, é de graça. Receba de graça através de Cristo Jesus. Os seus pecados já foram todos perdoados. Agora você está livre para ser abençoado. Foi como aconteceu com esse paralítico. Jesus percebeu naquele momento ali que ele falou que os pecados daquele paralítico estavam perdoados. Ele percebeu que os fariseus, eles pensavam ali com eles estavam arrazoando. Isso está lá em Marcos 2, capítulo 2, versículo 8. Vamos ver lá que está escrito a partir do versículo 8 de Marcos 2. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Percebe? Jesus então queria que o paralítico tivesse a revelação de que os pecados dele estavam sendo perdoados por causa de Jesus. Não porque o paralítico tinha cumprido as leis, mas porque ele creu no perdão, ele creu em Jesus Cristo. Creia e você vai receber a sua bênção também. Então, a lógica de Jesus é muito simples. A maldição veio por causa do pecado, né? Se os pecados dele não estivessem perdoados, então ele não poderá andar. Mas se o paralítico foi realmente perdoado, então eu vou mandá-lo andar. E ele terá de andar, pois já não há maldição do pecado na vida dele. Na sua vida também, se você creu em Jesus Cristo, né? Se você confessou os seus pecados um dia, creu no seu coração que Cristo Jesus veio ao mundo, né? Morreu na cruz por causa dos seus pecados. Se você crê nessa verdade, todos os pecados foram perdoados. E a lei foi cumprida por Jesus. E agora você está livre de toda maldição. E você pode ser muito abençoado. Então, portanto, né, a prova de que o paralítico estava mesmo perdoado foi a cura instantânea. Aquele homem, ele teve fé para ser curado, porque primeiro ele creu que não tinha mais pecados. Se você quer ser curado agora mesmo, creia que você não tem mais pecado. Se você quer ter a sua família restaurada, creia primeiro que os seus pecados já foram perdoados. Se você quer prosperar, primeiro creia no Jeová Jireh, em Cristo Jesus, aquele que pode te dar todas as coisas. Creia no Senhor, creia naquilo que o sangue de Jesus está falando ao seu respeito, e ele fala a respeito dos pecados, né, do perdão dos pecados,
né, do amor de Deus sobre você, se você crê nisso, as portas vão se escancarar para você em nome de Jesus. Sabe, o perdão dos pecados foi então o que lhe trouxe fé para o paralítico. O mesmo princípio se aplica hoje. Enquanto pensamos que ainda temos pecado diante de Deus, não temos fé para receber coisa alguma. Como que você vai chegar diante de Deus se você ainda acha que o pecado ainda te impede de ser abençoado? De que o pecado ainda é o problema? Como que você vai pedir para o seu pai algo se você acha que ele não está contente com você, que a ira vai vir sobre você a qualquer momento? Você tem que ter nesses dias a revelação de que toda a ira de Deus, Pai, do Abba Pai sobre você, foi lançada na cruz do Calvário. E agora não há mais ira sobre a sua vida. E você pode pedir qualquer coisa. Faça uma lista. Seja ousado. Experimente dos milagres desses dias. Olha, eu aprendi com o meu pastor Aloísio. Eu exagero em pedir a Deus. Eu peço mesmo e tenho experimentado de coisas extraordinárias. Não porque eu mereço, mas porque Jesus se fez justiça no meu lugar. Então, enquanto nós achamos que o nosso pecado não foi perdoado, nós não temos fé para pedir grandes coisas. Talvez você vai até pedir algumas coisas, mas coisas pequenas. Deus quer que você peça qualquer coisa. Você que está aí talvez perto do seu casamento, peça tudo aquilo que você sonhou para o seu casamento. Você que é a moça, às vezes sonhou com um belo vestido, com a bela lua de mel, mas agora está chegando próximo e você acha que por causa de algumas falhas, de coisas erradas que você fez, agora você não pode pedir. Tenha a revelação do perdão e peça coisas grandes. Peça a melhor festa, peça o melhor vestido, peça a melhor cidade para a lua de mel, peça as coisas grandes, peça a sua casa. Lá no nosso prédio nós temos tido testemunho de pessoas que estão noivos comprando a sua casa própria nesse tempo de crise. Mas por quê? Eles são melhores? Não, é porque eles têm tido a revelação do perdão do Senhor Jesus. Eles têm tido a revelação daquilo que o sangue fala. Eles têm tido fé para pedir. Quem pode dar? Às vezes nós pedimos para os homens. Peça para Deus. Só Deus pode te dar muito mais do que você tem pedido. Amém? O perdão, então, dos pecados sempre vai gerar fé em nós. Olha, é importante você ter mais fé hoje do que ontem. É importante você ter mais fé amanhã do que hoje. E você só vai ter se você realmente crer nessas verdades. Nunca pense que se trata de um assunto pequeno, essa questão do perdão dos pecados. Trate isso antes do ponto mais importante da nova aliança. Esse é o ponto mais importante da nova aliança, a revelação de que somos perdoados, de que o sangue foi derramado e que agora todos os nossos pecados foram perdoados. Amém, irmão? O que nós devemos pregar nesses dias, O que você deve compartilhar nesses dias na sua família, aí com seus filhos, com a sua família, com a sua célula, com o seu discipulado. O que os pastores devem pregar nesses dias? Qual a mensagem que vai transformar o mundo? Será que é a visão de células? Será que é o discipulado? Não, irmão. Isso é importante na estrutura do seu ministério, mas a mensagem que vai mudar o mundo é aquela que o Senhor mandou os discípulos pregarem. Vamos ler lá em Lucas capítulo 24, versículo 47, que diz o seguinte: e que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém até chegar na sua cidade. Até chegar no seu setor, no seu bairro, na sua casa, na casa do seu vizinho. Pregando o quê? Pregar o quê? Arrependimento para a remissão dos pecados. Essa é a mensagem que nós temos que levar nesses dias. Essas são as boas novas, sabe? Os nossos pecados já foram perdoados. Fale isso todos os dias. Jesus já levou todos eles na cruz.
Sabe, se você crer que é perdoado, você também vai ser curado, vai ser liberto, santificado, vai receber toda sorte de bênçãos. Se você crê no pecado, agora mesmo, eu quero te desafiar, agora mesmo, faça uma oração aí na sua casa. Receba do poder de Deus aí agora na sua vida. Com essa revelação de que o pecado não é mais uma barreira entre você e Deus. Jesus Cristo pagou o preço. E nesse encerrar dessa mensagem, eu oro para que você receba, em nome de Jesus, revelação de que Jesus pagou o preço e que os seus pecados estão perdoados e que agora mesmo você pode se achegar diante de Deus, pedir aquilo que está no seu coração e Ele vai te abençoar se você crer. Creia e receba em nome de Jesus. Amém? Eu te espero na próxima quinta-feira em mais um alimento da graça. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.